Olá para você que chegou no canal compartilhando. Este é mais um vídeo da série Vida. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora para o vídeo. No vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, eu comecei falando assim, o que é vida, né? E fiz de tudo para poder discutir ou, como que fala, debater, né, o tema, sei lá, vida, o que é a vida, o que é a vida. Então eu mostrei vários aspectos do que é a vida, na minha visão, na minha perspectiva. Então, cheguei posso dizer que é uma teoria, do que é a vida. Então, a vida é viver, né? A gente vive, tá vivo, eu tô vivo. Tô aqui vivo é a vida. Se eu estivesse morto, não seria vida, seria morte. Então a gente estaria debatendo assunto morte. Mas como eu estaria morto, eu não estaria vivo, então eu não poderia debater o assunto morte. Mas se eu estou vivo debatendo o assunto morte, também poderia ser o assunto morte. Porque eu estou debatendo o assunto morte. Ou não? Enfim. Vida. Eu estou vivo, estou vivendo. Vivo. Movimento, vivo. Se eu estou vivo e estou vivendo, estou respirando ar. Eu respiro. Então, se eu respiro, eu respiro oxigênio. Ou seja, o que for. Né? Se eu for um reptiliano, talvez eu não respire oxigênio. Talvez eu respire metano, ou sei lá o que eles respiram. Talvez seja oxigênio também, né? Mas, sendo um ser humano comum, como a gente, como eu, como qualquer pessoa, respiramos oxigênio. Para respirar esse oxigênio, eu preciso de o oxigênio. Preciso do oxigênio, claro. Para respirar esse oxigênio, o que é preciso para ter esse oxigênio? A gente tem oxigênio aqui, ó. Eu tenho esse oxigênio aqui. Preciso de vegetação, árvores. Aí que começa a entrar em uma coisa. Não necessariamente só oxigênio provindo das árvores, da vegetação, que é o mais comum, que é o mais conhecido, fotossíntese e tudo mais, tal. Não é só isso. Na verdade, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, a maior parte do oxigênio que a gente respira não vem das árvores, não vem da vegetação, não vem da natureza, vem, né? Mas vem dos oceanos, dos mares, que são as diatomáceas, que, se eu não me engano, elas que produzem a maior parte do oxigênio que tem na Terra. Então, assim, pensamos que a Amazônia produz a maior parte do oxigênio, só que não. Quer dizer, ela produz muito oxigênio, só que todo o oxigênio que ela produz fica ali. Toda a fauna, toda a vida que tem ali na Amazônia, ela consome todo o oxigênio que ela produz. Então, parece que não condiz com a realidade daquilo que a Amazônia produz a maior parte do oxigênio do planeta Terra. Não é isso. O que ela produz fica ali. Não sei se é verdade ou não. Tem uns que falam que sim, tem uns que falam que não. Então, tem cientistas que sim, que não, enfim. Sendo que sim ou que não, fato tem outras fontes de oxigênio que seriam as diatomáceas que estão nos oceanos, nos mares, que são micro-organismos, né, seres que é complexo, eles vão se formando, eles se alimentam, né, eles estão nos mares, nos oceanos, e eles se alimentam de nutrientes vindo de diversos lugares do mundo. E é um processo muito louco que vem de um lugar, o vento leva para outro e esse outro lugar
passa para outro lugar e não sei o que. E é um processo gigantesco aí que faz com que essas diatomáceas se alimentem, continuem vivas, que aí é a vida, olha só, é um ser vivo, é um micro-organismo que é vivo, ele está vivo. Para ele estar vivo, ele se alimenta de, de nutrientes que vêm desse processo todo na Terra, chamado aqui no reino Terra, no conjunto Terra, né? Nessa Terra que a gente chama de planeta. E então, esse ser vivo precisa de estar vivo, ou seja, estamos falando de vida. Assim como ele e eu estou vivo, nós estamos vivos, ele também está vivo. E para nós estarmos vivos, que a coisa mais básica que para a gente estar vivo é o oxigênio, vem dele. Parte ou tudo vem dele, não sei. Assim como vem das árvores, vem dele também. É um exemplo. Então, assim como a árvore viva, assim como nós vivos, assim como ele também está vivo. Então, todos nós estamos vivos. Se cada um, para estar vivo, precisa de N coisas. É um conjunto. Ele precisa de muitas coisas. A árvore, a vegetação precisa de muitas coisas. Nós também precisamos de muitas coisas. E aí que vem a questão daquilo lá que eu mostrei, né, da roda da vida. Não leva muito em consideração a roda da vida, porque tá meio ao contrário. Enfim, não leva muito. Acho que esse aqui tá mais bonitinho, né? Aqui, ó. Aqui tem mais áreas. Cada pedacinho da pizza, né, como se fosse uma pizza, seria uma área da nossa vida. Então, por exemplo, essa área seria a alimentação. Então, eu preciso de respirar. Depois, eu preciso de comer. A alimentação. Não necessariamente que o nome é alimentação. Só estou dando um exemplo, porque eu não estou vendo aqui onde está cada coisinha aqui. Eu só coloquei por colocar. Mas é só para mostrar visualmente o que é que eu estou falando. Então, nossa vida é esse conjunto. A vida é um conjunto com várias partes, cada parte é uma coisa. Cada parte da nossa vida é uma área. Então, seja ela alimentação. Então, para eu me alimentar, eu preciso de comprar o alimento. Para eu comprar o alimento, eu preciso de dinheiro. Isso é a parte financeira. Para eu ter essa parte financeira rolando, funcionando, eu preciso de receber dinheiro, eu preciso de ter esse dinheiro. Para ter esse dinheiro, eu preciso de trabalhar. Normalmente, né? Seja ele empreendendo, seja ele trabalhando para alguém. Mas eu preciso de trabalhar normalmente, né? Ou talvez plantando. Talvez eu não. Mas eu planto. Né? Mas para plantar, eu preciso de comprar sementes, eu preciso de um terreno. Então eu precisei de comprar esse terreno. Então em algum momento da minha vida, eu precisei usar o dinheiro para fazer esse processo de plantio. Entendeu? Seja ele equipamento, seja ele a própria semente, a água, eu preciso de pagar a água. Ah, mas eu tenho o poço, eu tenho já o terreno, eu já tenho as sementes que eu peguei ali e tal, não sei o que. Ok. A eletricidade. Em algum momento você vai usar o dinheiro para fazer qualquer coisa. Em algum momento. Bem provável que sim. Para isso tudo, você precisa desempenhar alguma função, alguma profissão, alguma coisa para você pagar, para você desenrolar, funcionar tudo isso daí. Seja ela para alimentação, que é o mais básico que eu estou dando exemplo, seja ela para sua moradia, seja ela para o seu transporte, que é outra coisa, outra área da sua vida, transporte. Você precisa de ir de um lugar para outro, se locomover, seja de Uber, seja de ônibus, seja de carro. Você precisa do carro, você precisa do Uber, você precisa do ônibus, do metrô, do trem, seja lá do que for. Você precisa de pagar. Então tudo aí
precisa de dinheiro. Todas essas coisas que eu dei exemplo precisa de dinheiro. Dinheiro, profissão, você precisa de coisas que eu digo assim, você precisa de informação, você precisa de habilidades, né? Habilidades você precisa de aprender. Para aprender é desenvolvimento intelectual e tudo mais. Então toda essa parte aí faz parte do conjunto vida. O que eu quero mostrar, eu não vou ficar falando, estou repetindo aquilo que eu falei no vídeo anterior. Se você quiser entender um pouco melhor tudo isso daí que eu estou falando, volta no vídeo anterior, que o que é a vida, o que é vida. Você vai entender um pouco melhor. Não é que a vida é isso, é uma teoria, é uma perspectiva, é um ponto de vista que eu estou passando, que é aquilo que mais ou menos eu entendo que é vida. É a minha perspectiva. Como eu falei, não é isso, mas é um ponto de vista. Você pode entender o que é vida ou o que não é. Então, a vida tem todas essas partes, todas essas áreas. É uma vida. A vida de um gato. É um ser vivo. O que ele precisa para a vida? Ou o que é a vida para ele? O que ele precisa? Alimentação, respirar, assim como nós também, dormir, enfim, toda a vida de cada ser humano, cada ser vivo, tem N coisas que compõem a sua vida, a sua vida ali, a vida daquele ser vivo, seja do gato, seja do cachorro, seja ele do ser humano, seja ele de o que for. Qual é a vida ali? Ela tem várias coisas que compõem a sua vida. Então a gente, nós seres humanos, temos mais. Eu acho, né? Não sei também, porque eu não sou um gato para poder saber o que é a vida de um gato. Então eu estou achando, eu estou pressupondo que a vida de um gato seja menos complexa do que a nossa. Mas é uma visão de um ser humano, não é uma visão de um gato. Se o gato estivesse aqui refletindo sobre o que é a vida, ele poderia ter uma visão muito mais complexa do que o ser humano. Então, eu estou julgando o que é a vida de um gato e o que é a vida do ser humano. Diante da visão do ser humano, que é muito limitada. Tá entendendo? Mas não é um assunto muito mais complexo. Enfim. Voltando naquele vídeo lá, para você entender o que é a vida, o que é vida, que é esse conjunto de coisas, não é só uma coisa. O que eu tô tentando, o que eu tô fazendo de tudo para passar aqui é o que? A vida não é uma coisa só. A vida não é só trabalhar, a vida não é só dinheiro, a vida não é só hobby, não é só se divertir, a vida não é só comer, não é só alimentação. A vida não é só espiritual, só religião, só orar, só rezar, só meditar, só... Não é só isso. A vida é tudo isso. É um conjunto. Entendeu? A vida é um conjunto. De várias coisas, de várias partes, de várias áreas, de várias coisas que compõem a nossa vida. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida e que são importantes, como iguais. Se você não come, você não vive. Se você não come, você não tem saúde. Área saúde. Se você fuma, por exemplo, você está debilitando sua saúde. Por exemplo, é um exemplo. Se você usa drogas, você está debilitando sua saúde, que é muito importante dentro desse conjunto vida. Assim como N coisas, assim como alimentação, um exemplo. Se você não come, não se alimenta corretamente, você não absorve os nutrientes necessários para a vida, você vai ter um déficit,
você não vai ter aquilo necessário para você viver, para você ter uma saúde, que aí entra na outra área. Mas tudo é um conjunto. Por isso que eu estou falando. Não tem como você separar as áreas da sua vida. Não tem como você viver só com uma parte da sua vida. Isso que são várias partes, várias áreas. É isso que eu estou tentando mostrar. Estou fazendo de tudo. Estou tentando não, eu estou fazendo de tudo para poder mostrar que a vida, ela é um conjunto de várias coisas. E essas várias coisas se relacionam com umas com as outras. É um conjunto, só que eles se relacionam entre si. Não é uma coisa fechada, como eu falei. Não é só. A vida não é só trabalhar. Muitas pessoas pensam que a vida é só trabalhar. Ou a vida é só ficar de boa, na lagoa. Não é também. A vida tem outras coisas, tem outros aspectos, tem responsabilidades. A vida tem um monte de coisa, um monte de área, como eu falei aqui, e que vai influenciar na sua vida. Cada área, ela influencia na outra. Ela se relaciona com a outra. Como eu falei, eu preciso de comer. Para comer, eu preciso de comer o quê? Preciso de comer X, Y, N coisas. E essas coisas vai definir minha saúde. Tá entendendo? Se eu como mal, se eu tenho uma alimentação deficiente de nutrientes, porque o que é comer? Comer é para que a gente come? A gente come para ter nutrientes, basicamente isso. Só. Se de repente tivesse uma porçãozinha ali, um composto, seja ele líquido, seja ele sólido, que ele atendesse às nossas necessidades de nutrientes, pronto. Por que eu estou falando nisso, de nutrientes? Porque você come, né? Mas aí você vai perguntar, para que você come? Para que eu como? Eu como para satisfazer as necessidades de nutrientes da nossa vida, da nossa saúde ali, enfim. Então, se você come, por exemplo, salgadinho, não tem nutriente, né? Tem nutrientes pobres ali, né? Mas ele não vai te satisfazer. Passa o dia inteiro comendo pão, a semana inteira comendo pão, para ver o que vai acontecer. Vai chegar um momento que você vai ficar deficiente de algum tipo de nutriente. É isso que eu estou fazendo de tudo para poder mostrar que cada área da nossa vida é importante e ela se relaciona com as outras áreas. Elas estão ligadas. Não é uma coisa só. Não é só se alimentar, não é só trabalhar, não é só espiritualidade, não é só ficar de boa na lagoa. Então, são várias áreas e cada área é importante. É isso que eu estou fazendo de tudo para mostrar. Então, essas diversas áreas que tem na nossa vida, que é esse conjunto vida, é o que vai definir a vida, a nossa vida. E que mais? Mais ou menos isso. Para não ficar muito longo o vídeo, então, para você entender, a nossa vida, ela tem vários aspectos, várias áreas, várias partes, que cada parte, cada área, ela se relaciona, ela depende umas das outras para poder funcionar, para poder funcionar a vida, entendeu? Tá ali em funcionamento. Então, para ter uma boa saúde, precisa do quê? Precisa de N coisas, não é só uma coisa, não é só a parte da alimentação.
Porque eu tô falando da alimentação, né? Se você come, se você, que é muito importante, se você se alimenta corretamente e absorve todos os nutrientes que a sua vida precisa, ok, você tá bem. Mas você não é só a vida. Seu emocional também influencia. Meu emocional, ele é muito importante. Então, se eu tô o tempo todo estressado, se eu tô o tempo todo reclamando, se eu estou o tempo todo só vendo, só olhando para um lado, só um lado, é, aquilo que vai acontecer no meu emocional. Ele vai interferir no meu emocional, ele vai ter uma, uma, um reflexo, né? Ele vai refletir no meu emocional. Se eu passo o dia todo nervoso, o que vai acontecer no meu emocional? Que é por isso que eu tô falando, é um conjunto muito grande, muito gigantesco a nossa vida. Então tem o emocional, tem a alimentação, né? Tem o além do emocional, tem o mental, aí tem o espiritual, seja o que for que você entender de espiritual. Eu estou falando de espiritual, mas pode ser que o espiritual para você seja a sua religião, pode ser que o espiritual para você seja outra coisa, seja sei lá, o que for. Pode ser qualquer coisa. Mas tá entendendo que para compor a nossa vida precisa de muitas coisas. Entendeu? Para não ficar longo, eu vou fazer um próximo vídeo para fazer. Fazer. Eu não tô tentando, eu tô fazendo. Se dá o resultado que eu estou buscando, é outra coisa. Mas eu estou de fato fazendo. Eu não estou tentando, eu estou fazendo de fato. E eu acho que é isso por enquanto. Próximo vídeo eu vou dar uma explicada ali melhor. Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora pro próximo vídeo.